Então, vamos lá. Ontem a gente, iniciou a nossa aula aí com uma parte mais introdutória falando sobre o que é a radiação, que é um processo aí físico de deslocamento de energia, certo? Ondas eletromagnéticas em movimento. A gente falou aí de exemplos de radiação, que a gente viu aí ultravioleta, ondas de rádio, infravermelha, a gente viu micro-ondas e a gente viu também a questão da origem da radiação, né? A gente viu que a gente tem aí as radiações que têm origem natural e a gente viu que temos as de origem artificial, certo? As de origem natural são aquelas em que o homem não tocou, que ele não tem muito a ver, vamos dizer assim. Não foi ele que produziu, certo? São aquelas que ocorrem de forma espontânea. As de fonte artificial já é aquela produzida a partir de equipamentos elétricos, Então, a gente tem aí, por exemplo, os tubos de raio-x. Aí nós vimos também a questão dos tipos de radiação, Que nós temos as radiações ionizantes e as não ionizantes. No caso das radiações ionizantes, são as radiações aí que elas podem provocar a excitação dos átomos e das moléculas que podem modificar, pelo menos temporariamente, as estruturas das moléculas, E o principal dano aí seria no DNA. Entre os principais exemplos desses tipos de radiação aí, eu coloquei 3, Que são os tipos que vocês viram também quando vocês estavam estudando essa matéria. A radiação alfa, a beta e a radiação gama. Aí a gente estava falando sobre o poder de penetração, O que era esse poder de penetração? Que o poder de penetração é como se fosse uma força dessas radiações. Então, a gente vai colocar como se fosse num pódio, A radiação alfa vai ser aí que tem o baixo poder de penetração. É a mais fraca dessas 3 radiações ionizantes, Uma folha de papel já vai conseguir barrar a radiação alfa. A radiação beta, ela tá aí mediana, Tem um poder mediano de penetração. Ela atravessa uma folha de papel, mas ela é barrada pela placa metálica. A radiação gama vai ser aquela de alto poder de penetração, ou seja, ela vai passar pela folha de papel, ela vai passar pela placa metálica e somente uma parede baritada, que a gente chama, uma parede de chumbo, é que vai barrar essa radiação. É por isso que quando a gente está estudando aí a questão das salas, da estrutura das salas de raio-x, a gente vê que precisa ter a parede das salas, elas precisam ser grossas, O concreto precisa ter uma parte de chumbo entre ele e precisa ser grosso, não pode ser uma parede com a mesma espessura da parede da nossa casa. Então, a gente precisa entender que é por conta da radiação. Se a sala de raio-x não tiver aí as paredes baritadas, a gente vai estar fazendo com que a radiação saia desse ambiente e se espalhe pelo hospital, pela clínica, e aí chegue até atingir outras pessoas, Vai estar aí afetando, como a gente acabou de ver, que a radiação, a gente viu depois, foi na aula de ontem, que afeta aí, as moléculas, o nosso DNA, traz danos à nossa saúde, certo? E as radiações ionizantes são aquelas, que não são capazes, de tirar aí os elétrons, das órbitas, das eletrosferas dos seus átomos, tá? E entre os principais tipos dessas radiações não ionizantes, a gente viu que tem o infravermelho, as micro-ondas, a luz visível, a ultravioleta, ondas de rádio, e a gente viu o malefício dessas radiações.
Essas ondas de rádio, a gente conversou ontem que a gente tem alguns cálculos para fazer sobre ondas de rádio, certo? Aí já teve gente que entrou em desespero, pelo amor de Deus. Se na aula presencial eu não conseguir aprender, fazer as transformações, eu vou aprender online? Não faça isso. Calma. É isso que eu tenho para falar hoje. Hoje, nessas aulas que a gente vai ter online aqui, a gente vai fazer somente são 3 formulazinhas, são 3 tipos de cálculos diferentes, e é por isso que esses cálculos que envolvem aí ondas de rádio eu não coloquei, tá? Os malefícios da radiação, vocês já viram também em proteção radiológica, né? O que causa aí para nossa saúde. Ontem a gente deu uma pincelada também falando que quando atinge aí o solo, a água, o ar, esses elementos aí vão ser aí disseminadores da radiação, né? Porque eles vão ser aí transportadores, né? Eles vão fazer com que essa radiação chegue até nós, os seres vivos, e tragam aí malefícios para nossa saúde, tá? E aí, o que pode trazer de malefício para nossa saúde, né? A radiação. Nós temos aí 2 malefícios principais, né? As mutações genéticas e a quebra das moléculas, tá? A mutação genética é de modificar o DNA da célula e a quebra das moléculas é quebrar o DNA e prejudicar a multiplicação celular. E por último, na aula de ontem, a gente falou sobre a utilização das radiações, né? Independente do tipo aí, sendo uma radiação ionizante ou não, ou da origem dela sendo nuclear ou não, as radiações elas podem ser utilizadas em diversas situações, né? E aí a gente tem uma listinha aí com alguns exemplos. A gente pode utilizar aí esterilizando materiais cirúrgicos, né? A gente pode aí esterilizar alimentos industrializados. Sobre alimentos aí, a gente tem também para fazer o alimento durar mais tempo também, né? Alimentos que são transportados aí durante um longo período de tempo. A gente utiliza também na radioterapia, para o tratamento de câncer, tá? Podemos fazer aí, além de tratamento, a gente pode utilizar aí como método diagnóstico, né? Para fazer os exames de imagem, que é a nossa área. Mamografia, radiografia, tomografia, tá? Professora, por que é que a ressonância magnética não entrou nessa lista aí? Será que alguém fez essa pergunta ou foi só eu que levantei essa questão? Alguém me responde? Alguém sabe me responder? Eu não sei. Não? Porque na ressonância magnética... Mais ou menos, eu acho. Então diga. Porque no exame da ressonância magnética é usado radiação. Tá falhando um pouquinho Mas a tua internet, mas eu consegui compreender que não é utilizada a radiação. Não é isso que tu falou? isso. É utilizado as ondas, sei lá, alguma coisa assim eletromagnética. Isso, exatamente. Assim. Isso. Não é utilizado a radiação, né? A radiação ionizante. É campo magnético. Que quando vocês forem estudar a ressonância magnética, vocês vão ver aí que a ressonância magnética é como se fosse uma pequena variação. É o único ramo aí da nossa área que não vai utilizar a radiação X, tá bom? Por isso que ela não tá aí nessa listinha. Além disso, a gente também pode utilizar aí para o controle de qualidade na produção das peças metálicas, né? Que eu falei para vocês ontem que a gente pode ver aí a produção das peças dos aviões, dos navios, tá? Datação de fósseis e artefatos históricos, estudo do crescimento de plantas e do comportamento dos insetos. E hoje a gente vai se dedicar aos números. Isto mesmo.
Vamos iniciar falando sobre período de semidesintegração ou meia-vida. Alguém lembra desse conteúdo, de alguma coisinha, sabe dizer o que é, mais ou menos? Lembram do professor ter passado isso? E aí? Lembro. Não? Sara, Leonir? Já ouvi falar alguma coisa, mas não me pergunto o que eu não vou saber. Então, Mas vamos... Professora, que meia-vida a gente estuda naquela matéria, não? Alguma coisa assim, Medicina meia-vida, nuclear. uma matéria que a senhora passou. Isso. Em medicina nuclear, eu falei para vocês sobre os radionuclídeos, né? Eu falei sobre as substâncias que, depois de um determinado tempo, elas perdem a potência, vamos dizer assim. Lembram? Que eu falei isso para vocês? Lembraram? Sim. Então, quando eu falei sobre isso de meia-vida, era nessa questão física aqui. Então, a gente vai entender como é que isso funciona, mais ou menos assim, no básico, tá? Então, como que isso funciona? Período de semidesintegração, a gente também chama de meia-vida. Na física, gente, todos os termos, os nomes, a gente coloca geralmente letrinhas para a gente identificar. Então, vocês já podem pegar a folhinha de vocês e anotarem aí que meia-vida, para a gente representar meia-vida, a gente coloca a letra P, tá? Que é período de semidesintegração. E o que seria isso? É o tempo para que uma amostra radioativa, uma substância, né, ela vai ser reduzida pela metade. Em palavras mais fáceis, como eu estava falando para vocês em medicina nuclear, é o tempo aí que uma substância, né, que a gente utiliza lá na medicina nuclear, demora para ela perder a potência dela, vamos dizer assim, pela metade, tá? Falando em termos mais fáceis para vocês. Então, meia-vida é o tempo que aquela substância vai demorar para ela perder a potência dela, né, se reduzir aí pela metade, tá? E esse tempo aí, ele vai modificar, ele não vai ser sempre o mesmo, tá? Então, de acordo com a substância, ele pode ser horas, minutos, segundos, dias, meses, até anos. Isso vai de acordo com a substância, tá? Então, anotem aí que meia-vida a gente representa com um Pzinho, tá bom? Todo mundo anotou? Sim? Não? Já. Sim. Ok, então vamos lá. Começamos em o bicho-papão e vamos matá-lo. Então vamos lá. A gente precisa desenvolver nisso daí da física, né, um raciocínio matemático, na verdade, para a gente poder fazer. Então, como que a gente vai realizar isso daí? Nós temos duas formulazinhas para poder realizar essa questão da meia-vida, tá? Duas fórmulas. Essa primeira fórmula aí, que é T igual a P vezes X. Professora, o que é isso? Calma. Lembra que eu falei para vocês que todos os nomes na física a gente coloca uma letrinha para representar? É o que está acontecendo. Lê aí embaixo, ó. Nessa fórmula, o T representa o tempo de desintegração do material. Então, quando a gente falar assim, a substância demorou 20 dias, é o tempo, né? Então, quando a gente lê a questão, a gente tem que tirar as informações da questão, né, e ir anotando na sua folhinha, tirando as informações e colocando as letrinhas que representam aquelas informações. Então, quando tiver lá 20 anos, né, a gente vai colocando as informações. Então, a gente tem aí na forma T, é o tempo de desintegração, né, do material radioativo. O Pzinho é a meia-vida. O que é a meia-vida? Que eu acabei de explicar. É o tempo que aquela substância vai demorar para ela se reduzir à metade, tá? E o xzinho dessa fórmula aí é o número decorrido de meias-vidas pelo material, ou seja,
O material tem um peso, vamos dizer assim, e ele pode decair pela metade tantas vezes, né? Porque vai chegar um determinado momento que ele vai se acabar, ele não vai poder mais se reduzir pela metade, né? Então, é X o número de meias-vidas desse material, tá bom? Então, essa fórmula aí é a primeira fórmula para a gente descobrir aí o tempo de meia-vida de alguma substância. Calma que eu vou mostrar para vocês exemplos de como que vai vir aí essas questões para vocês, tá? E a segunda fórmula para a gente trabalhar a meia-vida é essa daí. M é igual a MO, ou M0, né? Sobre 2x. O que é isso? Tá explicando aí embaixo. O M sozinho significa massa restante, né? É o que sobrou da substância, tá? O M0 seria a massa inicial, é o que eu tenho daquela substância inicialmente, ela é intacta. E o X vai ser um número decorrido de meia-vida, igualzinho na fórmula de cima. Beleza, professora. E como é que eu vou usar essas fórmulas? Vamos lá. Aqui a gente tem o nosso... Professora, Oi. mas repetir de novo sobre os M. Sobre o M? É. Tá, nós temos 2 M's na fórmula. Consegue ver aí, compreender que temos 2 M's. Tô vendo. Um M sozinho e um M acompanhado de um O ou de um zero, como você conseguir aí diferenciar um do outro. O M sozinho é a massa restante, é o que sobrar da substância que você estiver trabalhando, que estiver lá na questão. O M acompanhado da bolinha, do zero ou do O, como você preferir, é a massa inicial, é a quantidade inicial da substância. Então, eu vou dar uma dica para te trabalhar M0, porque o zero está no início, então é o começo. Quando tiver M0, é o começo daquela substância, é o que eu tenho inicialmente. E o M sozinho é o que eu vou ter no final, é o restante daquela substância. Entendeu? Entendi. Vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo. A gente vai trabalhar com uma substância que é o iodo 125, tá? É uma variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais. Aonde que a gente trabalha com o iodo? Lá na medicina nuclear, que eu já passei para vocês a disciplina, né? O iodo, ele tem aí uma meia-vida de 60 dias. Meia-vida, olha aí, tá eu já deixei para vocês como um exemplo, eu já tirei as informações da questão. Por isso que eu já vou ensinar para vocês como que a gente resolve uma questão de cálculo, seja ela de matemática, de física, de química. Você vai ler primeiro a questão para entender o que a questão está falando. Você vai ler, na verdade, 3 vezes. Primeiro você lê para entender, depois você vai ler para retirar as informações da questão, e a terceira vez você vai ler para confirmar se as informações que você tirou tá correta. Então, você lê primeiro. O iodo 125 é uma variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais e tem meia-vida de 60 dias. Quantas gramas de iodo 125 restarão após 6 meses a partir de uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo? E agora? Não entendi. Vamos ler de novo para tirar as informações. Então, vamos lá. O iodo tem variedade radioativa, tem meia-vida de 60 dias. Meia-vida. A gente representa meia-vida com que letra? Com a letra P. Isso mesmo. Então, a gente sabe que para trabalhar meia-vida, a gente tem 2 fórmulas. Então, eu já deixei, sempre você escreve. Quando você vê que você tem que trabalhar meia-vida, já escreve lá abaixo da sua questão as 2 fórmulas que você trabalha. Aí, você vai tirar das questões tudo que é de informação que a questão te der, você tira da questão. Então, no caso aí, ó, a primeira informação que a questão tá te dando é meia-vida. Então, você coloca aí P, 60 dias. Qual é a próxima informação que a questão tá te dando? Alguém sabe me dizer?
Não? Lê aí a questão e tenta tirar alguma informação. Professora, Oi. consegui entrar agora, não entendi nada ainda. Aí vai ficar um Hein, pouco... professora? Oi. O 2,2 gramas lá é aquele M0, é? E isso, por quê? Porque ele é é a massa inicial, como ela disse. Exatamente, porque quantas gramas do iodo vão restar? Tá perguntando do quê? Tá perguntando da massa restante. A massa restante é o Mzinho sozinho, certo? Então, na verdade, a pergunta já tá dizendo o que, que ela quer saber. É o Mzinho. Então, você coloca lá o Pzinho, que é a meia-vida, que você tem na questão. 60 dias. Quantas gramas de iodo restarão? Então, você já sabe que a questão quer saber a massa restante. A massa restante é o M. Então, escreve lá o Mzinho, interrogação. É o que você quer saber. Do jeito que está escrito aqui no slide, ó. Opa. Do jeito que está escrito no slide. Tá vendo aqui que tá com a setinha? Eu tô com a setinha em cima. Aí, me diz. Após 6 meses. 6 meses é um tempo que a questão está me dando. O tempo é representado pelo Tzinho, né? Tempo, o tempo decorrido. Então, a questão me dá um tempo que vai acontecer aí essa meia-vida, essa substância vai ficar aí caindo a potência dela pela metade e quer saber quanto que vai restar depois de passar esse tempo todinho, quanto que vai restar dessa substância? Vai passar 6 meses dessa substância caindo aí a potência dela pela metade, né? E ela tem 2 gramas, olha aí, ó, mais uma informação. O iodo, 2 gramas, que é a minha massa inicial, certo? E aí eu quero saber quanto que vai restar. Então nós temos aí todas as informações e a pergunta, certo? Agora tem uma coisa aí que eu não sei se vocês perceberam. Nós estamos trabalhando a meia-vida aí em dias e o tempo me deu em meses. Só que tem como eu mudar isso, né? 6 meses, eu colocar 180 dias, dá a mesma coisa, não dá? Concordam comigo? Sim, não. Vocês estão aí? A gente falou, eu, Elecida. Foi? Eu não tô ouvindo, não. Acho que é a internet. Deixa eu aumentar o volume do meu áudio, então. Pronto. Então, se eu trabalhar no lugar de 6 meses, eu trabalhar 180, vai dar a mesma coisa, porque 6 meses ou 180 dias acaba sendo a mesma coisa, tá? Deixa eu só tirar aqui para eu começar a digitar para resolver com vocês, só um pouquinho. Tá rindo por quê, mulher? Calma. Quem tá rindo? Acho que é a Sara que diz, eu tô rindo aqui, mas é de desespero, ela disse. Ah, Pronto, vocês estão conseguindo enxergar aí que eu vou começar a digitar. sim. Pronto, então vamos lá. Vou apagar isso aqui que a gente vai fazer. Então, a gente vai começar a fazer isso daí. Colocar todas as informações que a gente tirou da questão na formulazinha. Então, tudo a gente tem que somente jogar na fórmula, tá? T. O que é o T? É o tempo. Qual foi o tempo? A questão já me disse. O tempo é 6 meses. Mas eu posso trabalhar com dias. Então, eu vou trabalhar com dias que é mais fácil. 180. Então, eu vou colocar lá 180 igual a P. O que é o P? É a meia-vida, né? E a questão me disse também, olha lá, o iodo tem meia-vida de 60 dias. Então, eu vou colocar 60 vezes o X. O que é o X? O X é o quê? Alguém sabe? Eu falei ainda agora. Número de
É o número de meia-vida? Isso mesmo. O X é o número de meia-vidas, ou seja, quantas vezes aquela substância consegue decair pela metade até que ela não exista mais, tá? Então, vai ser 60. Vou colocar um asteriscozinho porque vai ficar igual X. X. E aí, matemática pura agora. Como é que a gente faz para resolver isso? Vamos lá. A gente pode continuar do jeito que... Vai. Acho que coloca o X igual a... X é igual a 60 dividido para 80, não, alguma coisa assim. É o contrário. A gente... 180 dividido para 60, isso. Vamos trabalhar do jeito que tá aqui, que é para quem não sabe direitinho entender. Como que a gente faz? Mantém aqui, ó, 180 igual a... O X é o que a gente quer descobrir, certo? Então, a gente vai separar ele do número que tá do lado dele, certo? Então, o 60, quando ele vai passar para o outro lado do igual, ele passa dividindo, tá? Então, vai ficar o 180 dividido para 60 igual a X. Só que a gente, como a gente escreve do lado direito para o esquerdo, né? A gente só muda a ordem. Vai ficar X igual a 180 dividido para 60. Alguém não entendeu, a gente repete. Entenderam? Eu não entendi. Como eu consegui entrar agora? Não, mas a fórmula aqui, como eu coloquei... Também não. Vamos... Nada. Vamos voltar aqui. Mas a questão de tu não entender sobre meia-vida e tal é porque tu entrou atrasada. Mas a questão de... Não, é porque eu também não entendo física. Até o professor passando foi certo. Eu consegui entender o que ele falava. Pediu pra ele repetir umas 10 vezes a mesma coisa. Ah, tá. Mas assim, ó, vamos tentar entender pelo menos como que a gente monta os números na fórmula aqui, tá bom? Tá bom? Com quem que eu tô falando que eu nem sei? Com a Rayane. Tá bom. Rayane, a gente tá falando aqui sobre meia-vida, tá? O que é meia-vida? Meia-vida é o tempo que uma substância demora para ela perder a capacidade dela, tipo assim, a força dela. Então, ela é forte, aí a meia-vida dela é de 2 horas. Ou seja, daqui 2 horas... A força dela é 10, aí daqui a 2 horas a força dela vai ser 5. Ou seja, a cada 2 horas ela vai perdendo pela metade a força dela. Isso é meia-vida, tá? Para a gente descobrir a meia-vida de algumas substâncias, a gente tem 2 fórmulas. Uma delas é essa que está aqui na tela para ti. Essa aula está sendo gravada, eu expliquei bem direitinho desde o começo. Amanhã eu te envio, tu assiste de novo. Qualquer dúvida, tu fala comigo que a gente vai se resolvendo no PV, tá bom? Aí, tá bom. Pois então, uma dessas fórmulas é essa daqui. Na física, cada nome a gente dá uma letra para poder representar esse nome, certo? O nome meia-vida, que é esse tempo que cada substância tem para perder a sua potência, a gente representa com a letra P, tá? A letra T, no caso dessa fórmula aí, é o tempo. É o tempo que a substância ficou perdendo a sua potência. E a letra X aí, nessa fórmula, no caso, vai ser o número de meias-vidas, né? O número de vezes que essa substância ficou decaindo pela metade. Porque pensa comigo, uma substância ela não vai passar o resto da vida passando aí, caindo pela metade a potência dela. Vai chegar um determinado momento que ela vai se acabar, certo? Então, esse X aí é representado por X porque cada substância, né, tem uma meia-vida diferente. Pode ser anos, pode ser dias, pode ser horas, tá? Então, cada letrinha tem aí, né, a sua representatividade. Então, o T é o tempo, o P é a meia-vida e o X é o número de meia-vida que essa substância pode ter, tá? Aí, a questão tá falando,
o iodo, 125, tem uma meia-vida de 60 dias. Olha só, a gente já tem uma informação para tirar da nossa questão. Tá dizendo o tempo de meia-vida do iodo. Ou seja, isso aí tá me dizendo que essa substância, o iodo, quando dá 60 dias, ele perde a potência dele pela metade. Então, eu vou colocar lá que a meia-vida, o Pzinho do iodo, é igual a 60. Pronto, coloquei lá. Aí eu vou continuar a minha questão. Quantas gramas de iodo vão restar depois de 6 meses? Olha mais uma questão aí, ó. Quantas gramas de iodo vai restar depois de 6 meses? Então, tá me dando aí mais uma informação. O tempo, já me deu o tempo aí que o iodo ficou caindo pela metade, né? Ficou tendo aí esse decaimento, 6 meses. Então, eu posso trabalhar tanto em meses quanto em dias. Como o tempo de meia-vida aí está em dias, no lugar de trabalhar em meses, a gente também vai trabalhar em dias. Então, eu vou botar aí 180. 180 dias, né? A mesma coisa que trabalhar em 6 meses, certo? E aí, a pergunta é: quantas gramas de iodo vai me restar passando 6 meses ele decaindo pela metade? Essa é a pergunta, certo? E o meu xzinho, que é o que tá aqui quando a gente estava resolvendo, quando tu chegou, é o número decorrido de meias-vidas, certo? Por quê? A resposta mesmo vai vir na outra fórmula, tá? A gente tá começando pela primeira fórmula. Então, vamos continuar. A primeira fórmula é essa. T igual a P vezes, esse pontinho significa vezes, X. O T é o tempo. A fórmula me deu 180 dias, ou 6 meses. Igual a, qual é o Pzinho? A meia-vida dessa substância? 60 dias. Vezes o X, que é o que a gente vai descobrir agora. Quantas meias-vidas, quantas vezes o iodo conseguiu cair pela metade em 6 meses, né? Em 180 dias. Aí a gente colocou tudo na fórmula. Agora vem uma questão matemática, não é mais física. Quando você tem essa questão aí, a gente vai trabalhar a matemática. 180 igual a 60 vezes x. Aí como é que a gente faz? X é igual a 180. Aí a gente pega o 60 que estava do lado do x e passa para o outro lado do símbolo igual, dividindo. Então, fica 180 dividido para 60. O xzinho vai dar igual a... Você pode tranquilamente utilizar uma calculadora, tá, gente? Não tem problema algum. E a resposta vai ser igual a 3. Isso. Entenderam? Mas a resposta a gente ainda não é essa. Por quê? Esse xzinho é o número de vezes que essa substância conseguiu perder a potência dela, né, em 180 dias. Mas não é isso que a questão está me perguntando. Ela não está perguntando quantas vezes o iodo perdeu a potência dela em 180 dias. A pergunta é quanto que sobrou depois dele cair pela metade em 180 dias, quanto que sobrou? Aí eu vou usar a outra fórmula, né? Qual é a outra fórmula? Tá no slide anterior. M é igual a MOzinho, lá que eu coloquei para vocês, né? Dividido para 2xzinho. Pronto. É aqui que a gente vai descobrir quanto que resta desse iodo depois dele ficar perdendo a potência dele durante 180 dias. Então, a gente já descobriu que em 180 dias, o iodo consegue perder a potência dele 3 vezes, certo? Então, vamos lá. O Mzinho
O que é o Mzinho? É a massa restante, que é o que a gente quer saber. O que restou do iodo após 180 dias ele perdendo a potência dele. Conseguem compreender isso? Sim. Ok. Sim. Então, eu vou colocar M é igual a... O que é o meu MO? É o que eu tenho do iodo inicialmente. Certo? A questão me dá 3. 2. Tá lá 2, ó. A partir de uma amostra Ah, tá. contendo É 2. inicialmente, né? Isso. Então, eu tenho 2 gramas de iodo inicialmente. Dividido para 2 da fórmula. Esse xizinho aí, tá na fórmula, lá na apostila de vocês, está escrito direitinho, tá? Elevado ao valor do x que a gente acabou de descobrir. Na fórmula é M igual a MO dividido para 2 elevado ao xzinho. O xzinho a gente acabou de descobrir, que é o 3. O que é esse 3, gente? Quantas vezes o iodo conseguiu perder a capacidade dele em 180 dias. Aí eu venho para cá. Quanto que restou do iodo? M, não sei ainda. Quanto que tinha de iodo? 2. Dividido para 2, e eu vou elevar esse 2 a quantas vezes o iodo perdeu a potência dele, que eu acabei de descobrir. 3. Entenderam? Entenderam? Mais ou menos, professora. Isso aí, ó. Eu tô tirando... Esse 2 M igual a M0, esse 2 vezes saiu da onde? Esse xzinho aqui, ó, é o que eu tô explicando pra vocês. É elevado, tá? É porque não tem como colocar aqui digitando, mas é assim, ó. A fórmula é assim, ó. Ok? Vou já explicar como que é isso elevado. Beleza. Montei a fórmula e vou resolver. M é o que eu quero saber, que é o que restou. Igual a 2, que é o que eu tinha de iodo inicialmente, dividido para 2 da fórmula e 3, que é o meu xzinho, é o número decorrido de meias vidas, que foi o que eu descobri. Só que fica aí na fórmula 2 elevado a 3. Alguém sabe como que se resolve 2 elevado a um outro número? Isso é matemática básica do ensino médio. Alguém lembra? Eu acho que é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aí, isso aí. Então, isso aqui, ó, 2 elevado a 3 é a mesma coisa que a gente fazer 2 vezes 2 vezes 2. Pronto, é a mesma coisa. Se fosse 2 elevado a 4, é a mesma coisa de eu pegar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. O número que tiver aqui em cima, ó, eu vou repetir o número grande quantas vezes tiver o número pequenininho aqui em cima. Pronto, isso é matemática, gente, matemática básica. E aí eu vou ter o meu resultado bonitinho aqui. M é igual a 2 dividido para... Quanto é que é 2 vezes 2 vezes 2? Acho que é 8. Isso, olha só. Pronto. M é igual a... Quanto é que é 2 dividido para 8? Usa a calculadora, não tem problema. 0,25. Então, essa é a resposta. Isso aqui, ó, 0,25, que na verdade é 0,25 gramas, é o que vai restar do iodo depois de 6 meses ele perdendo a potência dele pela metade. Entenderam? Show de bola. Entendido. Entendeu? Professora, eu entendi o cálculo, mas ainda não consegui entender como é que a gente leva os cálculos para a fórmula. Que eu não consigo Como que... entender. Tá, beleza. Vamos repetir aqui como que leva o cálculo para a fórmula. Você vai ler a questão 3 vezes, beleza? A primeira vez você vai ler para entender quais as informações que você tem. Depois... Essa da primeira fórmula eu consegui
colocar direito, já a segunda fórmula que eu não estou entendendo. Ah, tá, da segunda. Beleza. A segunda fórmula, você continua pegando as informações que você tirou da questão. A única coisa que você vai pegar de diferente é o xizinho que você descobriu com a primeira fórmula. Certo? Ó, o que eu quero descobrir nessa questão é quanto que vai restar do iodo, certo? Tu compreendeu isso? Eu entendi, isso eu entendi. Beleza. Que é esse Mzinho. Massa restante, M, é o que eu quero saber. A fórmula é essa daqui. Para eu saber a massa restante, eu uso essa fórmula. M é igual a MO. O que é MO? Vamos lá. Massa inicial. 2. Aí eu coloco 2. A gente tem essa informação na questão. A gente só não usou na primeira fórmula, tá? Dividido para 2. E aí, a gente vai utilizar aqui, ó, o xizinho que a gente descobriu na primeira fórmula. Por que que a gente fez primeiro essa daqui? Porque não tinha como eu fazer esse cálculo todinho aqui com a resposta, porque eu não tinha essa informação aqui, ó, do número de vezes que o iodo consegue perder a potência dele em 6 meses. O número de vezes que ele vai perder aí, ter essa questão de meia-vida. Tem essa informação na questão? Dizendo que o iodo em 180 dias, ele tem aí essa questão de meia-vida 3 vezes em algum lugar? Não tem, né? Não. Então, eu preciso descobrir quantas vezes ele perde a potência dele em 180 dias, porque eu preciso dessa informação para poder fazer o cálculo para chegar, né, nesse resultado de saber quanto que vai restar dele. Então, primeiro eu faço essa fórmula aqui, essa daqui, T igual a P vezes X, que é para eu descobrir o raio desse X. Porque esse X tá nessa segunda fórmula que a questão não deu. Descobri o X, opa, maravilha. Descobri o que estava faltando para eu jogar na fórmula principal que vai me dar a resposta que eu quero para resolver a questão. O M sozinho é a massa restante, que é o que eu quero descobrir. MO é a massa inicial. A minha questão deu 2 gramas, que é o que eu tenho do iodo inicialmente. Dividido para 2, né, elevado a X. X é quantas vezes o iodo caiu pela metade. A gente acabou de descobrir. 3 elevado a 3. Pronto, a gente chegou no resultado final, 0,25. Ok? Entendi. Beleza, vamos pro próximo. Mais 2 só, tá bom? Só, né, professora, né? Só. Tudo facinho. Mas é, mulher. Por isso que, ó, hoje eu dou os exemplos para vocês. Vou fazer mais um exemplo de cálculo assim e vou deixar 2 para vocês treinarem sozinhas. E aí a gente trabalha pelo WhatsApp. Aí amanhã eu passo uma lista de exercícios para vocês. Não vão ser muitas questões, que é para vocês treinarem, tá bom? Vamos lá. Vocês vão estudar. Vocês vão estudar. Deu mais pausa. Vamos lá. Cálculo de KV e MAS. O que é KV e MAS? KV é quilovoltagem, né? Vai determinar aí o contraste, que é o responsável aí pela questão preta e branca lá na nossa radiografia, né? Quando a gente tem muito contraste, a imagem vai ficar muito preta, que a gente chama de queimada. E pouco contraste significa uma imagem aí branca, tá? Então, KV vai determinar o contraste. Geralmente, a gente também chama aí que o KV a gente vai determinar para ver partes duras, como osso, tá? O MA é miliamperagem, tá? É responsável pela corrente do tubo, pela quantidade de radiação. O Szinho aí, que compõe o MAS, é a questão do detalhe da imagem, né? Porque é o tempo, tá? Só que esse S, ele é combinado com o MA. E aí vai me dar MAS.
miliampere por segundo, tá bom? Como é que escreve isso? O quê? Miliampere. Tá Sei aqui, que você falou. tá aqui, ó, miliampere. Bem aqui, ó. Ah, que eu tava anotando e não li ainda. Ah, tá aqui, ó, miliampere. Então, quando a gente vai fazer uma radiografia, a gente tem que escolher quando a gente utiliza, né, quando a gente estudou, que a gente tem um método mais convencional, a gente tem que escolher os parâmetros. Quando a gente fala em escolher parâmetros, a gente está falando de escolher a quantidade de KV e a quantidade de MAS, ou seja, a gente vai escolher determinar o contraste e vai determinar aí a quantidade de radiação, que é o MA, e o S vai determinar o tempo que essa radiação vai ficar incidindo no nosso paciente. E aí a gente tem uma questão que quanto menos tempo a radiação ficar incidindo no paciente, melhor vai ser a nossa imagem. Por quê? Porque quanto menos tempo o paciente tiver que ficar bem paradinho, menor vai ser a probabilidade dele se mexer, dele respirar, e aí a imagem não vai ficar tremida. Concorda? Concordo. Isso aí. E aí a gente tem aqui, ó, uma imagenzinha mostrando que quando a imagem tá com um fundo mais cinzento, a gente tem um MA insuficiente. E quando o fundo tá escuro, o problema não é o MAS, né? O problema aí é excesso de KV. Cálculo. Então, foi o que eu falei para vocês. Existe um cálculo para saber quanto que a gente tem que utilizar de KV, quanto que a gente tem que utilizar de MAS. Mas na prática mesmo, na real, a gente não vai estar com papel fazendo o cálculo a todo paciente que entra. Mas é importante que a gente saiba como que se faz esse cálculo, tá? E é por isso que tá aqui para vocês. Cálculo do KV. Para a gente saber qual KV que a gente vai utilizar, a gente usa essa fórmula que tá na tela para vocês. KV é igual a 2E mais K. Professor, o que é isso? Vamos lá. O E, lembra? Cada letrinha representa alguma coisa. O E é a espessura, vai depender do paciente. Vou fazer o tórax de um paciente magrinho. A espessura daquele paciente vai ser uma. Vou fazer o tórax de um paciente bem alto, mais gordinho. A espessura daquele paciente vai ser outra. Então, vai variar, certo? O Kzinho é uma constante. O que é uma constante? É um valor específico que a gente vai utilizar sempre. Esse valor já foi estudado cientificamente, comprovado. E quando vocês verem aí as questões, que vai estar como exemplo para vocês calcularem, esse valor já vem na questão. Eu já vou dar para vocês, porque teve um cidadão que estudou e disse que a gente precisa utilizar esse valor para poder chegar ao resultado do KV que a gente tem que utilizar naquele paciente, tá bom? Anotem a fórmula para calcular KV. Anotaram? Sim. Show. MAS. O que é MAS? Para calcular o MAS, a gente tem que ver aí de acordo com a região. Por quê? Um dedo é fininho, pequenininho. Mas o tórax é grande, né? É uma região diferente. E a cabeça é outra completamente diferente. Então, nós temos aí 3 fórmulas para calcular o MAS. Nós temos essa primeira aí, que é para calcular falanges, né, que são os dedos, a mão, punho, antebraço, cotovelo, o pé, o tornozelo, a perna. Nós temos a segunda fórmula, que é o KV aí dividido por 2, que é pra gente ver aí joelho, crânio, tórax, ombro, húmero, clavícula, externo, fêmur. E nós temos essa terceira fórmula,
que a gente vai utilizar ela para calcular quando a gente vai fazer um exame de tórax, coluna ou abdômen. Então, anotem aí 3 formulazinhas que a gente utiliza para fazer o MAS. Estão anotando? Sim. Então anotem, mas não precisa anotar, tipo, qual região, porque eu já disponibilizei esse material para vocês, tá bom? Aí não perde tempo. Aí o que tem de diferente aí nessas 3 fórmulas? A única fórmula que tem um negocinho diferente aí é a terceira e última. Tá vendo que tem aí um CM? O que é isso, professora? CM significa coeficiente miliamperimétrico. É um valor que já está pré-determinado que a gente utiliza para calcular qual que é o MAS que a gente vai colocar lá no nosso aparelho quando a gente vai fazer um exame de tórax, de coluna ou de abdômen. E esse número tá aí embaixo para vocês. Abdômen, 0,70. Coluna, seja ela cervical, torácica ou lombar, 0,80. E torácica, né, o tórax, na verdade, 0,15. Isso daqui eu não vou cobrar para vocês, tá? Só deixei tem mais uma fórmula aqui, mas eu não vou encher a cabeça de vocês com essa daqui, não. Aí nós temos um exemplo. Primeiro exemplo de cálculo para ver quanto de MAS e quanto de KV que a gente vai utilizar quando um paciente chega na sala. Vamos lá. Calcule o MAS de um exame de coluna lombar. Olha só. Em um paciente com espessura de 25 centímetros e uma constante 30. Então, nós colocamos aí as 2 fórmulas e a gente vai começar pelo KV. Vamos tirar aí as informações que a gente tem dessa questão. Quais as informações que vocês conseguem ver aí? Me diga uma. A espessura. Isso, a espessura. Então, o E, que é a espessura, é igual a quanto? 25, certo? Constante. O que é a constante? K. Constante a gente delimita aí, né? A gente vai representar como K. A constante, a questão também dá, é 30. O que mais que dá aí a questão? Tem mais uma informação. Só uma. Vou dizer para vocês. Coluna lombar. Deixa eu voltar o slide para vocês verem. Olha aqui, ó. Quando a gente trabalha coluna, a gente vai utilizar para fazer o MAS essa fórmula aqui que a gente precisa desse número aqui que é fixo, né? Então, quando o número é fixo, a gente tem que olhar. É um exame de quê que o paciente vai saber? É abdômen? Não. É coluna? Sim, é um exame de coluna. Então, eu vou utilizar o número predestinado para a coluna, que é 0,80, certo? Foi isso que a questão me deu, que o paciente vai fazer um exame de coluna lombar. Então, esse número que vem aqui, CM, eu sei porque a questão está me dizendo que o paciente vai fazer um exame de coluna lombar. E quando é um exame de coluna lombar, é esse número que eu uso. Pronto. Não tem uma pergunta do porquê, tá? Agora a gente vai resolver. Primeiro a gente começa pelo KV. Como que a gente faz isso? KV é igual a... E aí, o que a gente faz? 2 vezes. Vezes o quê? Tá lá na fórmula.
Espessura? Não? Isso. Quanto que é a espessura? Isso, 25. Mais o meu K, que é a minha constante, né? Constante 30. Tá dizendo lá, botei em vermelho, 30. Facílimo, né? KV é igual a... Quanto é que é 2 vezes 25? Pelo amor de Deus, gente. 50. Ah, tá. Mais 30. KV é igual a 50 mais 30, 80. Significa que o KV que eu vou utilizar na coluna lombar desse paciente é 80, ok? E o MAS? Qual vai ser o MAS que eu vou utilizar nesse paciente? Vamos lá. Deixa eu aumentar a letra aqui. Fórmula do MAS. MAS é o que eu quero saber. Qual é o KV? A gente acabou de descobrir, certo? 80. Vezes CM. O que é o CM? CM é aquele número, né? Específico. Por que eu sei que eu vou usar essa fórmula, gente? Alguém sabe me dizer por que eu estou usando essa fórmulazinha aqui para descobrir o MAS que eu vou utilizar nesse paciente? Porque é exame de coluna lombar. Exatamente. Se fosse um exame de pé, eu ia usar essa fórmula aqui, ó. Se fosse um exame de crânio, eu ia usar essa daqui. Mas está me dizendo que é um exame de coluna, então eu vou usar essa daqui. Só isso. Então, eu vou fazer MAS é igual a 80 vezes esse CMzinho aqui. Esse CM é um número que já vem predestinado. E, para a coluna lombar, esse CM é 0,80. O meu MAS vai ser igual a 80 vezes 0,80, utilizando a calculadora tranquilamente, eu tenho que é 64. Então, eu já tenho os meus resultados. O KV que eu vou utilizar no meu paciente para a coluna lombar é 80 e o MAS 64. Isso sabendo que o meu paciente vai fazer o exame de coluna lombar que tendo uma espessura de 25 centímetros. Entenderam? Sim. Eu entendi. Esse daqui, ó, é um outro exemplo. No caso, é tornozelo. Deixei 2 exemplos para vocês fazerem hoje, sozinhos, agora depois da aula, só para ver se vocês conseguem fazer, né? E aí vocês vão tirar a foto da resposta e me mandar, tá bom? Caso não consigam, ou esteja errado, não conseguem entender, aí eu ajudo vocês individualmente. Mas os 2 exemplos que eu deixei são esses 2 aqui, ó, exemplo 2 e exemplo 3, tá? Esse que a gente fez foi o mais complicadinho, que é porque tem esse número aí mais específico, né? Que alguém poderia não entender o porquê que vem esse númerozinho 0,80. Já esse segundo exemplo é um exame de tornozelo. Vamos voltar. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar para tornozelo? Olha lá. Antepé, pé, tornozelo e perna, a gente utiliza essa daqui, ó. KV dividido para 3. Pronto. E o outro exemplo lá que vocês vão fazer? Opa, esse aqui. Durante um exame de pediatria, a técnica empregada é 600 mA e 0,03 segundos. Qual é o valor do MAS? Esse daqui... esse daqui eu tenho que voltar nessa daqui, que eu disse que eu não ia cobrar para vocês. Que é uma fórmula para exposição. Mas é tranquilamente muito fácil. Essa é a fórmula, certo? Que é para eu saber... É só jogar as informações aqui. A fórmula é essa e eu tenho aqui a informação. Vamos lá. O que eu quero saber é o valor do MAS, não é? Então, MAS igual a... É só jogar na fórmula,
que eu coloco agora? Qual é o valor que eu tenho que colocar agora? Alguém? 600. Oi? 600. Isso. Vezes o quê? O tempo. 10 segundos. Isso. 0,03. Opa. Isso vai me dar o meu resultado. Pronto. Só isso. Tranquilíssimo. Eu vou apagar que vocês vão fazer de novo. Que é só jogar na fórmula, tá? Alguma dúvida? Sim, não. A dúvida vai surgir depois, quando começar a fazer. Então façam aí. Isso aí é pra agora, tá? É pra vocês treinarem agora essas duas questões. O exercício que vai valer pontinho pra vocês é pra amanhã, tá? Esse exercício que eu vou passar amanhã, eu vou tirar dele a questão pra prova, ok? Certinho? Então, vamos lá. Vou fechar aqui a plataforma e vou aguardar as fotos com o resultado das questões para auxiliar vocês se tá certo ou se não tá, se tá no caminho certo e tirar as dúvidas. Rayane. Tirar o print, né? Cadê a Rayane? Tá aí ainda? Tô aqui. Rayane, tenta fazer a questão e aí tu me chama lá que eu vou tirar a dúvida individualmente, tá bom? Tá, mas eu tenho que tirar o print aí da questão, né? Pra poder resolver. Pode ser, mas eu mandei lá no grupo já o slide. Ah, tá. Tá bom? Tá bom, então. Tá. Então tá bom. Boa noite, gente.